Alunos, então nós vamos dar continuidade à nossa aula passada. No último slide, nós estávamos falando sobre capacidade de aleitamento e transferência dos leitões. Então vamos dar uma revisada. A capacidade de criação está relacionada ao número de glândulas mamárias e teias funcionais, falando fisiologicamente. Mas o que o homem fez? O homem encontrou um método de que você pudesse realizar o manejo para que uma porca que tenha 12 tetas não perca 4 leitões porque não tem tetos. Essa é a grande sacada. E aí, quando o número de leitões ultrapassa o número de tetos, nós iremos fazer a transferência dos leitões. Como é feita a transferência dos leitões? Vamos para a técnica. Você pode esfregar a placenta da porca adotiva nos leitões a serem transferidos logo após o parto. Vamos explicar essa frase. Você terá uma porca doadora e uma porca receptora, né? No caso, a porca adotiva é aquela porca que vai receber os leitões que estão excedentes para outra porca. Então, você vai pegar a placenta dessa porca que vai receber os leitões e passar nesses leitões que irão chegar e também nos dela. Para quê? Para que eles fiquem todos com o mesmo cheiro e ela meio que se confunda, né? Quando não há essa possibilidade, você deve juntar os leitões da porca adotiva com aqueles a serem transferidos no escamoteador ou em um cesto, né? Ou você junta eles no escamoteador ou junta eles dentro de um cesto durante 20 minutos para que eles, né, consigam, né, passar um pelo outro. E você deve pulverizar uma solução fraca de creolina ou um produto qualquer para que eles fiquem com o mesmo cheiro. E aí cause uma confusão, como eu já falei para você, e a porca não detecte qual leitão é né, filho dela, né, no caso. Vocês entenderam? Foi clara, né? Então vamos para a transferência cruzada de leitões. Para que serve essa transferência? Ela vai igualar o peso dos animais, igualar o número de leitegada. Os leitões mais leves você deixa para uma porca primípara. Deve ocorrer em até 24 horas após o parto, antes que cada leitão determine o seu teto. Porque o que acontece? Cada leitão, né, ao nascimento, logo após o nascimento, eles vão identificar o seu teto. Eles vão até brigar por um teto porque eles querem os melhores tetos. Mas, com o passar do tempo, esses tetos, né, eles ficam meio que nomeados, né? Então, cada um tem o seu teto. Eu costumo sempre brincar em sala de aula que é como se eles demonstrassem o seu comportamento. Tem o mais agressivo, tem o mais quieto, o mais comilão, o mais briguento, o mais chorão. Então, eles têm esse tipo de comportamento. Essa transferência cruzada faz com que os índices de mortalidade dentro da leitegada baixem muito. Também estarei passando um vídeo somente sobre esse manejo. A criação ou aleitamento artificial. O leite artificial. Por exemplo, quando a porca fica doente, ela pode ter uma MMA, mastite, metrite e agalaxia, que já comentamos na aula passada, e não consegue produzir leite. Qual que é a solução? Leite artificial. Mas o que acontece, né? O leitão, ele mama a cada 60 minutos. Então, ele mama de hora em hora. Cada mamada dele dura 25 segundos aproximadamente. Nessa mamada de 25 segundos, ele vai ingerir cerca de 20 a 60 gramas de leite. Dessa maneira, você deve alimentar o leitão cerca de 22 vezes por dia. Então, passa a ser um trabalho, né, bem minucioso. Também temos os substitutos do leite da porca. Como que você vai fazer esse leite? Né? Você pode fazer a partir de leite de vaca, a partir de leite de cabra ou a partir de leite de ovelha. As proporções estão disponíveis aí para vocês. Por exemplo, eu pego 1/4 de litro de leite de vaca,
uma colher de sopa de nata, 0,1 a 0,2 gramas de ácido cítrico e 50 miligramas de tetraciclina, se eu for partir de um leite de vaca. Assim como se partir do leite de cabra e de ovelha. Outro procedimento que pode ser realizado, não é obrigatório, é a aplicação de glicose a 5%. O que é a glicose? A glicose é um açúcar que vai dar energia para o animal. Essa aplicação ela pode ser via intraperitoneal ou via subcutânea. Vou passar uma figura para vocês sobre essa via. Bom, então está aí a via de administração ou de aplicação subcutânea. O que ocorre, né? A agulha na via de aplicação subcutânea, ela entra num ângulo de aproximadamente 45 graus, ela atravessa a epiderme, a derme e chega ao tecido subcutâneo. Ele não chega até o músculo. Vocês percebam aqui, ó, que a agulha, ela não atravessa o músculo, ela só vai até o tecido subcutâneo. Isso é feito com, não esqueça, com a agulha num ângulo de 45 graus. Quando você quer que chegue a uma administração intramuscular, a agulha deve estar no ângulo de 45 graus com o músculo, ok? Mas retornando para a aplicação da glicose, então nós vamos para a quantidade, né? Ela pode ser de 3 a 5 ml no primeiro dia de vida e você pode repetir no terceiro ou quarto dia, juntamente com a aplicação de ferro. A aplicação de ferro, ou ferrodex, ela é obrigatória, porque existe a necessidade do leitão em absorver, né? E o sangue dele, o organismo dele é pobre em ferro, o leite é pobre em ferro, então precisa dar esse complemento de ferro nos leitões. Ainda falando um pouquinho sobre o corte da cauda, né? Eu já comentei, mas não custa revisar. O corte da cauda é uma medida preventiva ao canibalismo. E como que é feito? É adotado o corte do último terço da cauda. Você não vai cortar a cauda inteira, não. Você vai dividir ela em 3 e cortar o último terço dela. Entre uma vértebra e outra, quando você tocar na cauda, você flexiona para cima e para baixo e aí você consegue perceber como que você consegue entre uma vértebra e outra. Deve ser feita nos primeiros 3 dias de vida do leitão e pode ser feita, né, com alicate desinfetado, podendo ser o mesmo utilizado para o corte dos dentes, não tem problema, só que em momentos diferentes e desinfetado. Corta-se o último terço de uma só vez, aplicando a solução de iodo para desinfetar o local. Sempre no último terço da cauda, você pode também fazer a técnica de esmagamento, quando esmaga-se com um alicate. Dentro de 4 dias, haverá a queda do terço final da cauda. Como consequência do esmagamento, esse método evita hemorragia no local do corte. Existe também a técnica de utilização com soldador elétrico. Quando você vai na extremidade semelhante, ela tem uma extremidade semelhante a um pequeno machado que aquece quando o aparelho está ligado. Você segura o animal com a cauda apoiada sobre uma superfície plana ou uma tábua e num único gesto corta-se a cauda do leitão. Aplicação de ferro, muito importante. Coloque uma setinha, um asterisco, uma estrela, porque é uma medida que evita a anemia ferropriva. Ela deve ser aplicada na tábua do pescoço por via intramuscular. Lembra que eu falei para vocês da via intramuscular? Então, a dosagem é 200 mg de ferro Dextran entre o terceiro e o quinto dia de vida. Façam anotações sobre o número de dias, né? No primeiro dia, o que ocorre, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 15º, para que vocês compreendam quais são as etapas que vocês devem focar. Vamos lá. Olá, estou aí, bem-vindo aí ao canal Criador do Povo. Lembrando, tem uma coisa que se inscreva, que vocês têm vídeo aqui, beleza? Hoje eu vim aqui vacinar os
porquinhos aí, vacilar não, dá um ferrodeque a eles. Suprir aí a dose de ferro, deixar esses presos. Estão querendo sair, ó. Eu vou dar o remédio a eles aqui a pouco. Acabei soltando eles pra gravar o vídeo mais direitinho aqui no começo. Lembrando, mandar um abraço aí pra todo mundo que acompanha o canal, que assiste, galera de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe, galera aqui de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Lembrando aí a todo mundo, beleza? Desculpa aí o que eu esqueci. Um abraço pra todo mundo, beleza? Então aqui hoje, o vídeo de hoje vai ser o dando ferrodeca aos pouquinhos. Hoje estão fazendo 4 dias. Eu vou dar uma dose de 2 ml de ferrodeca a eles no músculo, na parte do pescoço. Vou mostrar pra vocês direitinho. E também vou fazer a pesagem deles. Fazer a pesagem pra ver o desenvolvimento. Fazer a pesagem de as fêmeas mais separadas, né? Aí também vou passar. Então vamos retornar aqui para nossa aula. Esse vídeo, você viu que é um do produtor rural e ele é feito, né, com recursos simples, mas eu vou disponibilizar esse vídeo e outros vídeos no AVA para que vocês assistam por completo e vejam como que é a aplicação. A aplicação de forma simples, só tenham cuidado com o tamanho da agulha, com a infecção e o tamanho da agulha, porque quando você faz a aplicação dos leitões na tábua do pescoço, você consegue, né, com que se for uma agulha que seja longa, você consegue chegar até o osso. Então, o ideal é que seja uma agulha pequena, ok? Mas o restante do vídeo vocês vão conseguir disponibilizar no ambiente individual de aprendizagem, ok? Bom, fornecimento da primeira ração é uma das técnicas que você deve fazer. Quanto mais cedo for fornecida a primeira ração aos leitões, maior será o peso na desmama, sendo indispensável oferecer a ração já na segunda semana de vida dos leitões. Mas o que pode acontecer? Quando você faz uma única alimentação no coxo para a porca, os leitões eles não conseguem chegar perto desse coxo. Então você deve fazer um coxo adaptado que só os leitões eles entrem para que eles consigam ter esse primeiro contato com a ração, ok? O fornecimento de água. Temos sempre que lembrar que o leite da porca não satisfaz a necessidade de água dos leitões. O que eu já verifiquei muito, entrando em diversas baias, em propriedades, é que nas baias maternidade, elas não possuem bebedouros na altura dos leitões. Então, eles não conseguem beber água porque não tem, por exemplo, um bebedouro na altura que ele consiga beber. Então, é necessário e é importante que vocês deem essa orientação para os produtores na baia maternidade, que tem o bebedouro da porca e o bebedouro dos leitões. O ideal da porca, o leite dela, né, ela não satisfaz a necessidade de água dos leitões. Por isso ela tem que ser fornecida aos leitões água limpa, de boa qualidade, a partir do 10º dia de vida ou quando for oferecida a primeira ração, que é um alimento sólido, necessário líquido, então. A castração. A castração é uma técnica cirúrgica e ela é necessária aos leitões porque, no caso de suínos, os machos, apenas os que ficam inteiros, são os machos reprodutores, tá? Então, ela deve ser realizada por volta do 10º dia de vida para facilitar o manejo, mas ela pode ser realizada em qualquer idade. Porém, quanto mais cedo ela for realizada, melhor para o manejo dos leitões. Quais os princípios básicos, então, a serem observados? Na castração dos animais, você não pode castrar animais doentes, como por exemplo, o animal está com diarreia, porque isso aumenta a possibilidade de ocorrer infecções no local da incisão. Você tem que examinar os leitões quanto à apresentação de hérnia, se existe uma hérnia escrotal, né? Você vai palpar os testículos dele, vai ver se os testículos, né, se tem algum na cavidade ou se já desceram. Criptorquidismo, gente, é quando existe um único
testículo dentro da bolsa escrotal, ok? As baias onde se encontram os leitões, elas devem estar limpas para que seja feito o processo de castração. O material a ser utilizado deve estar limpo e desinfetado ou esterilizado. Tenho certeza que vocês já perceberam que todos os materiais que nós formos usar nesses procedimentos nos leitões, eles devem ser limpos e desinfetados, ok? Usar um balde com solução desinfetante para manter os instrumentos limpos, limpar as mãos. Entre uma castração e outra, você tem que lavar, tem que ter água disponível, água com sabão ou detergente. Você vai castrar sem mexer dentro da incisão para retirar os testículos, para evitar contaminação dentro das incisões. Esse primeiro vídeo, esse vídeo que eu estou passando para vocês aqui, ele vai mostrar para vocês primeiro a desinfecção do local, tá? Você vai ter que conter bem o animal. Quando você contém o animal, você vai expor essa região, né, testicular, ok? O que você tem que fazer, que o aluno está fazendo? Ele está apertando essa região do testículo, ó, tá vendo que ele está apertando? Para quê? Você vai apertar para que o testículo ele fique firme e você possa, ó, fazer a incisão na pele, tá? Ó, uma pequena incisão só na pele, é como se fosse um pique, tá? Aí você faz uma pressãozinha e expõe o testículo. Ele expôs, deu uma puxadinha no testículo, ó, de leve, né? O que ele está fazendo? Essa rodinha que ele está fazendo, ele está escarificando os vasos, que a gente fala, né? Ele vai antes de... ó, até puxou. O que ele poderia ter feito? Rodar, aí ele escarifica lá, ó, com bisturi e pronto. E faz a incisão rapidinho. Depois, ó, ao finalizar, ele vai para o outro lado. Olha lá. Nessa técnica, ele está utilizando fazer duas incisões, mas você pode fazer uma única incisão no meio entre os dois testículos e retirar os testículos, ó. Expôs, ó, tá saindo lá, ó, o testículo saiu. Aí ele vai rodar a parte onde tem o vaso, né, para fazer uma certa hemostasia e vai passar o bisturi escarificando, que a gente fala, né? Não é reto, ele faça escarificando. Depois tem que limpar o local, né? Limpa com um papel toalha. E para finalizar, vai colocar, por exemplo, um mata-bicheira, ok? Retornando aqui para nossa aula, quando você finalizar, vai para o próximo leitão. Antes, né, não esqueça de aplicar o cicatrizante, tá? No local da incisão. Bom, vamos para esse ponto agora de vacinação, tá? A vacinação, existe um calendário próprio para leitões, para suínos. Vocês estão visualizando aí. Bom, por exemplo, nós temos aqui a eripsela, a primeira dose aos 42 dias. A febre aftosa só no caso emergencial, a primeira dose com 21 dias. Leptospirose com 21 dias. Pleuropneumonia de 28 a 42 dias. Pneumonia enzootica de 7 a 14 dias. Ou uma dose única de 21 a 35 dias. Rinite atrófica, 7 a 14 dias. Salmonelose, aos 21 dias. O hemófilos parasitos, 28 a 35 dias. O carbônico sintomático, 21 dias. Tem uma diferença entre filhos de porcas não vacinadas e filhos de porcas vacinadas, ok? Filhos de porcas não vacinadas, você tem uma primeira dose para algesic e para peste suína clássica mais cedo.
tá? Com 5 dias, 5 a 7 dias. E a segunda dose para a Jéssica de 15 a 20 dias para porcas não vacinadas. Para filhos de porcas vacinadas, essa primeira dose vai para 60 dias. Então, ela tem essa variação, ok? O desmame. O que é o desmame? O desmame é um processo estressante para o leitão, difícil, porque ele vai perder o contato com a porca, né? Vai haver ainda, se você não tiver feito a introdução da alimentação sólida, vai haver essa troca de alimentação, por isso que é importante fazer antes do desmame. Vai ter a perca de proteção dos anticorpos proporcionados pela ingestão do leite, a mudança no ambiente e as brigas, porque vai dentro da creche se formar, né, um novo grupo. Não é mais aquele só com os leitões da leitegada. Então é um momento bem estressante para os leitões. A etapa de desmame, ela vai ser um novo tópico na nossa disciplina. Então eu montei aqui para vocês, ó, né, um resumo do que deve ser feito, por exemplo, as práticas de manejo ao nascimento. Então tá aqui resumido. Com 1 a 2 dias, o que você pode fazer? As outras práticas estão resumidas aqui, ó, pesagem, corte, castração. Com 6 dias de vida, 7 e 8 dias. Então, espero que vocês estejam acompanhando a disciplina. Não deixe de acessar o ambiente virtual de aprendizagem e bons estudos.